Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, é claro, vamos continuar como de costume com as análises semanais dos capítulos do mangá de One Piece, indo para o capítulo 1139, intitulado O Devorador de Montanhas, onde aparentemente nós temos a aparição do suposto homem da cicatriz de queimadura, que foi dito ali há não tanto tempo, mas já faz alguns bons capítulos ali no final de o ano, sobre ele ser a pessoa que estaria em posse. Eu saberia algo sobre o último Poneglyph. Só que a gente só vai começar a comentar sobre tudo isso e muito mais apenas, é claro, depois de vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e, claro, que também ativar o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui no canal. Eu, claro, que agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Esse capítulo a gente basicamente continua com a exploração no castelo August. O próprio Zoro vendo que eles já estão procurando a chave há um bom tempo e o sol já vai se pôr de tanto eles estarem procurando e no fim das contas não terem achado nada. Os próprios guardas que trabalhavam fazendo a segurança do castelo não têm ideia de onde sequer essa chave esteja. E quem deve saber onde ela está provavelmente é o Jaru e alguns outros anciões. E aí que vem a ideia brilhante do Luffy. Pô, será que ele não me contaria onde a chave tá? Com certeza não. Porque deixar o Loki escapar é considerado um grande crime. E, bom, o Jaru quase morreu na luta contra o Loki, então eu acho que ele não deve querer esse cara aí de volta, não. Mas o ponto é que também não significa que o Luffy e companhia tenham decidido soltar o Loki ou não. O próprio Zoro ali mete essa e o Luffy, pô, Zoro, você não dá mole mesmo não. Só que acaba que a Nami parando o grupo quando ela basicamente dá de cara com um tapete vermelho. Vestígios, talvez, da nobreza, ou que seria este o caminho que dá para a Sala do Trono? Que é um lugar colossal, por mais que esteja completamente em ruínas. Só que o que mais chama ali a nossa atenção não é nem as marcas da batalha entre o Loki, o seu pai, o Jaru e os demais gigantes de Elbaf, mas sim o fato da marca satânica, provavelmente gigantesca no chão, que é basicamente a marca que serviu ali como o teletransporte. Isso ainda não foi tão bem explicado assim, mas o teletransporte ali que deu acesso a Gunko e Shamrock até Elbaf. O próprio Road que comenta que se parece com círculos mágicos que ele já viu em livros, pois se assemelha a um ritual de algum país que serve para invocar demônios. Então isso com certeza é algo extremamente satânico. E por que raios ali isso estaria na Sala do Trono? A gente sabe bem o porquê, mas é foda ver o Luffy simplesmente perguntando, pô, mas isso daí chama demônio mesmo? Bom, chama, mas não chama, né? Depende do ponto de vista, de certa forma. Só que o Luffy, quando até olha, ele tem a leve impressão de que já viu isso antes. E bom, Egghead, a chegada do São Saturno e os demais
Goros Reis na ilha se deu basicamente através disso, então ele lembra, mas não lembra. É o Luffy, então. Só que acaba que ele sendo repentinamente chamado ali por alguém, Luffy do Chapéu de Palha, como uma misteriosa figura, mas nem tanto depois que a gente descobre quem é, e bom, é o demônio. Bom, não. E nem mesmo o espírito dos mortos. É simplesmente um cara que sempre quis conhecer o Luffy, o que chega até a ser levemente surpreendente. Enquanto eles basicamente tentando acalmar o espírito possivelmente maligno, fazer um exorcismo aí ou algo do tipo. Onde seria este o demônio invocado que tá ali amaldiçoando o castelo, o próprio Road desesperado para eles fugirem antes de serem possuídos. Só que o Luffy acaba tentando acalmar toda essa situação, por mais que do jeito dele, no fim das contas. Ainda mais quando do nada um machado é jogado na direção da cabeça do Road, que de medo simplesmente grita e sai pulando, e a Nami, Luffy e Zoro saem voando pros ares. O Zoro vem ali com a ajuda do Luffy, pega a Nami no colo, enquanto a gente vê, bom, existe alguém sentado ali no trono e é uma diferença de tamanho gigantesca, por sinal. Porque é simplesmente um dos residentes de Elbaf, um humano e ex-pirata, o Yasa. Que bom, se a gente olhar para ele, a gente descobre três coisas importantes. Primeiro, ele é descaradamente a cara do Scoper Gaban, que basicamente era o braço esquerdo do rei dos piratas Gold Roger. E o mesmo usava machados como arma de combate. Segundo, o chapéu e a capa. É o mesmo cara que estava chegando ali no castelo, como a gente viu no capítulo passado. E é o mesmo cara que em uma das histórias de capa de One Piece estava conversando com o Crocus. E bom, o Crocus fez por um tempo parte da tripulação do Gold Roger. E o Scoper Gaban também fazia parte da mesma tripulação, então tudo se encaixa. Só que tem uma outra coisa muito importante. A gente vê perto ali do olho direito dele, quase que indo para a testa, uma cicatriz. Só que não é uma cicatriz qualquer. É uma cicatriz que lembra uma chama. E bom, em algum momento da história já nos foi falado sobre alguém com uma suposta cicatriz de queimadura? Já. Então, seria provavelmente este o homem da cicatriz de queimadura que foi falado, se eu não me engano, pelo Kid ou pelo LOL lá no final de Wano, que seria o cara que estaria teoricamente com o último Poneglyph, só que as surpresas não param por aqui. Talvez a surpresa mais interessante, talvez até estranha a certo ponto, mas a gente vendo que ele sentiu um hack estranho vindo do castelo e provavelmente era de Shamrock e Gunko. Só que agora que ele chegou aí, ele vê que não tem mais esse hack estranho. E acabou que em vez disso encontrando ali com o Luffy e companhia, onde ele já ouviu os boatos sobre o Luffy do Chapéu de Palha. O cara que parece que derrotou o Kaido, que já faz até um bom tempo, quando ele pensa Kaido, o ano, tempão que ele já foi pra lá, o que dá uma vontadezinha dele de viajar novamente para o país de Wano, mas o ponto é que basicamente este que está diante de nós aí em Elbaf é conhecido como Yasa, onde
Ele é simplesmente o marido da Ripley, que já tinha dito há uns capítulos atrás que o marido dela... Bom, eles não são oficialmente casados, porque ele é o único que envelhece na relação e até chega a ser levemente engraçado, porque eles têm quase a mesma idade, mas ele parece ser muito mais velho do que ela, porque, bom, gigantes vivem mais. Só que o mais estranho é que, beleza, se ele é o marido da Ripley, ele é o pai do Kron. E eu acho que eu já falei o quão estranho, na verdade, não querendo falar sobre biologia nem nada do tipo, porque provavelmente é possível sair um híbrido entre humano e gigante, mas como raios encaixa? Deu pra dar uma ideia do que eu quis dizer basicamente, né? Porque não vai. E pensar nisso só torna as coisas ainda mais estranhas, então segue o baile. O ponto é que, de fato, o baixinho grandalhão a quem o Luffy se refere é o Chrome, sim. A Ripley é a esposa dele, o Kron é o filho dele, o Kron que herdou muito do sangue dos gigantes e mesmo sendo filho de humano, ele era grande demais para que o seu pai o pudesse carregá-los e... Só para ter noção, o Kron tem 20 fucking anos de idade. E a Ripley, ela tem 80. E ela é mais velha que o Yasan. Então, os gigantes envelhecem de uma maneira descomunalmente devagar em comparação aos seres humanos. Só que, bom, o próprio Yasan vê que casar com uma gigante não vale a pena, afinal ele é o único que envelhece na relação, mas bom. Com a Ripley eu acho que vale porque ela é um pitelzinho de mulher, mas o ponto é que realmente pensar que existiria alguém assim, bom, eu acho que o que a Nami pensa vem muito direto com o que a gente pensou, porque biologicamente deve ser possível, mas a diferença de tamanho é descomunal. Só que, segundo o Yasan, o amor é liberdade. Onde historicamente existem muitas raças mestiças. Os bucaneiros, dosundadas, membros longos, wotans. Os povos híbridos têm dificuldade em sobreviver, mas em qualquer era sempre houve aqueles que souberam se adaptar. Onde, de fato, o próprio Zoro comenta sobre esse tiozinho saber parecer de muita coisa e, afinal de contas, quem ele é. Ele se auto-intitula como o missionário do amor. E nesse momento a gente tem que concordar perfeitamente com o Luffy, porque o Sanji deve ficar com certeza assim quando envelhecer. Eu quero muito, mas muito ver um encontro entre o Scooper Gaban e o Sanji agora mesmo, porque renderiam umas cenas no mínimo únicas. Só que o Luffy vem do nada, fala mó casualmente sobre o Loki. O fato de ele tá procurando a chave do Loki e simplesmente pergunta pro Yasa onde raios está a chave, o que o próprio Road acha que o Yasa não deveria saber, mas ele sabe, o próprio Luffy tá, não, esquece. Ele vendo que, pô, opa, vai dar problema, né? Não era pra eu estar saindo contando pra todo mundo aí. Meio que já deu merda, né? Mas o ponto é que o próprio Scooper Gaban sabe ali onde está a chave. Até acha interessante essa situação do Luffy querer soltar aparentemente ele. Afinal de contas, ele ama quando problemas são causados por outras pessoas. E de fato, isso não é o tipo de coisa a se falar pra ninguém. Muito menos pro Luffy, que bom.
é o Luffy, como a gente já bem conhece, mas o ponto é que, segundo o próprio Yasan, segredos existem para ser espalhados. E o próprio Scooper Gaba, mudando ali para um tom mais sério, pergunta ao Luffy se ele sabe ali que tipo de homem é o Loki. E quando o pior acontecer, o que é que o Luffy vai fazer para mudar essa situação? E bom, o Luffy, em bom e claro tom, simplesmente diz que vai encher ali o Loki de porrada e trancar ele de novo. Onde, bom, isso seria muito interessante, na verdade. Um diálogo franco entre Luffy e Loki. Mas o ponto é que o próprio Yasan sabe que no passado, uma vez, um homem chamado Shanks o Ruivo capturou ali o Loki, mas até então ninguém havia conseguido detê-lo. Que tipo de poder o Loki usa? Se por algum acaso algo acontecer, qual seria a extensão dos danos? E bom, o Yasan iria começar um baita de um discurso para tentar convencer o Luffy de que o que ele vai fazer é completamente errado, só que o Luffy simplesmente ficou de saco cheio, porque o velho fala demais, então bora logo achar essa chave. O próprio Zoro na memória parte. Enquanto a Nebe é a única que tem um pouco de consciência, vendo que eles estão sendo alertados, então eles deveriam pelo menos escutar um pouco disso. E o próprio Road pede desculpas ali ao Yasan, que se lembra ali dos seus tempos como pirata ao lado do bando do Roger, que é muito igualzinho ao Luffy. Porque a gente vê o Gaban lembrando de uma conversa que basicamente era o Roger discutindo com ele e com o Rayleigh sobre o fato dele já estar farto dos avisos dos dois, perguntando se eles estão com medo, e o Gaban vindo, nada disso, eu não disse porcaria nenhuma dessa. Então, os dois se davam muito bem. Enquanto o Gaban tentando alertar o Roger sobre os riscos e tudo mais. E o Roger, se tu quiser me parar, então vem na mão, meu filho. É na mão que a gente resolve. Então, Luffy e Roger passam muito a mesma vibe, que é o que acaba convencendo o próprio Yasan a pedir a ajuda do Road para empurrar o trono. Porque basicamente atrás do trono se esconde um caminho que leva diretamente para a Câmara do Tesouro do Castelo. Quando a gente muda ali para a vila do Brock e do Dory, o próprio Oimo falando com o grupo que tá ali, o Jinbe, o Sop, o Brook e o Sandy, sobre antigamente uma certa pessoa que descaradamente a gente só sabe que é o Yasan, que é o Scooper Gaba, que fazia antigamente parte da tripulação do Rei dos Piratas. Onde nessa tripulação, além do Roger, havia outros dois piratas incrivelmente fortes. Uma outra pessoa além do Rayleigh, como a gente bem sabe que eles estão se referindo ali ao Scooper Gaba. Onde, só para ter noção do quão forte e poderoso esse cara é, houve uma vez durante o tratamento do Capitão Roger, em que o Rei dos Piratas e esse homem estavam em um hospital nas profundezas das montanhas. Mas, infelizmente, o hospital acabou sendo cercado por piratas inimigos. Mas esse homem saiu sozinho e com apenas 2 machados massacrou centenas de piratas. Sozinho, e sim, senhoras e senhores, apenas com seus 2 machados. E isso não é tudo. Tudo que este homem deixou para trás foi apenas uma montanha completamente devastada. Dizem que nem uma única árvorezinha sequer soprou. E justamente por conta disso,
Por conta desta lenda, este homem Scopergaban, ou então o Yasan, ficou conhecido como Devorador de Montanhas. O próprio Jimmy conta que essa é uma história bem conhecida, afinal de contas, esse homem foi chamado de o braço esquerdo do Rei dos Piratas, lado a lado com o imediato Silver's Rayleigh. Quando a gente volta pro castelo, a gente basicamente encontrando uma câmara do tesouro que na mesma hora deixa Nami morrendo de amores pelo Yasan, porque tesouro significa dinheiro. Só que, bom, como raios o Yasan sabe desse local, o passatempo dele é explorar. Só que o ponto é que tá tudo vazio. Afinal de contas, de fato sim, antigamente aí era uma câmara do tesouro, mas bom, isso daí se tornou um castelo abandonado, então é claro que seria em algum momento ou em outro alvo de ladrões. Mas o que é mais importante nisso tudo é a chave que libertaria o Loki. Só que chave essa é algo que nem mesmo os ladrões desejariam roubar. Porque, bom, significa basicamente que nem mesmo ladrões desejariam a liberação do Loki por conta do quão perigoso é esse cara. E o próprio Yasan tirando a capa, o chapéu ali, o sombreiro de palha, preparando-se basicamente para lutar com o Luffy, pergunta se o Luffy roubaria então essa chave. Quando a gente continua com a narração do Oimo e do Kashi sobre este homem, se referindo ao Scopergaban morar aí em Elbaf há mais de 20 anos. A lendária figura que ficou em pé de igualdade com Gold Roger e Silver's Rayleigh, o braço esquerdo do rei dos piratas Scopergaban, que simplesmente se prepara para lutar com o Luffy caso ele tente basicamente querer de fato libertar ali o Loki, o que vai no mínimo nos render uma luta e tanto. Só que, bom, isso já infelizmente não é mais assunto para esse vídeo, ainda mais porque o capítulo termina com a triste notícia que não teremos capítulo esta semana, por mais que esse vídeo já vai sair na próxima semana, então assim, em resumo, a semana que eu tô gravando, porque hoje é segunda-feira, não vai ter capítulo, mas quando esse capítulo for postado no canal, provavelmente o capítulo em si talvez já deva ter saído pelo menos os spoilers, então tudo que sai nesse canal é atrasado, então é de costume já essas confusões, mas o ponto é que eu espero imensamente que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem o like, se inscrevam no canal e claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu claro que agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito obrigado por tudo mesmo, então vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui.